Olá, queridas alunas e queridos alunos de Direito Penal 2. Eu quero nessa videoaula retomar o que nós discutimos no nosso último encontro telepresencial. Em atenção às pessoas que eventualmente não puderam assistir aquele encontro telepresencial e em atenção também a quem ainda ficou com essa ou aquela dúvida e para ajudar a todos e a todas que queiram apenas revisar o conteúdo. Eu vou começar vendo algumas coisas que eu já discuti, que eu já falei, que eu já expliquei. Depois vou trazer outros elementos que a gente ainda não viu. E por fim vou fazer as demais questões que nós ainda não resolvemos, porque nós só resolvemos a primeira questão. Mas eu vou fazer de novo essa questão aqui para ela ficar gravada para vocês nessa videoaula. Primeira coisa que eu quero discutir no nosso encontro telepresencial, nós discutimos a respeito das causas de aumento e das causas de diminuição de pena, das majorantes e das minorantes. E vimos que a regra do artigo 68, parágrafo único, é que em caso de concurso de majorantes ou concurso de minorantes, a gente vai aplicar as duas, se as majorantes forem ambas da parte geral, ou se for uma da parte geral e outra da parte especial. A mesma coisa com a minorante. Se as minorantes forem ambas da parte geral, aplica as duas. Se forem uma da parte geral e outra da parte especial, aplica as duas. Você só vai aplicar uma delas, se for majorante, ou uma delas, se for minorante, caso as duas sejam da parte especial do Código. Quando as majorantes são ambas da parte especial do Código, eu aplico apenas a que mais aumenta a pena. Quando as duas minorantes são ambas da parte especial do Código, eu aplico apenas uma delas, a que mais diminua a pena. Lembrando que as que estão na parte geral são aquelas que estão até o artigo 120 do Código Penal. E as que estão na parte especial são aquelas que estão a partir do artigo 121 do Código Penal. A parte especial trata dos crimes em espécie. E a parte geral trata da teoria do crime e da teoria da pena. Tá certo? Lembrando que essas majorantes e minorantes podem ser genéricas ou específicas. Genéricas se elas estão na parte geral. Específicas se elas estão na parte especial do Código ou na legislação penal extravagante. E elas podem ser fixas ou variáveis, a depender da fração de pena que está sendo lá imposta para aumento ou diminuição. A tentativa é uma minorante variável genérica. É uma causa de diminuição, é uma minorante genérica porque está na parte geral do Código. E é uma minorante, uma causa de diminuição variável, porque impõe uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Já, por sua vez, a majorante do homicídio doloso, no artigo 121, parágrafo 6º, olha como ela é. A pena é aumentada de 1/3, artigo 121, parágrafo 4º, final do parágrafo 4º. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então isso daqui é uma majorante, é uma causa de diminuição de pena. O que? Específica. Ela está na parte especial do Código. E ela é fixa, porque o aumento é de 1/3, não é variável. Percebe? Então sobre isso já tínhamos falado. E aí eu ainda falei para vocês no encontro que quando a gente tem mais de uma majorante, a gente vai aplicar o princípio da incidência isolada. Cada majorante vai incidir sobre a pena intermediária ou a pena provisória, que é aquela pena que sai da segunda fase. A terceira fase não é a pena intermediária ou pena provisória, mais as majorantes e menos as minorantes. Então, quando a gente tem mais de uma majorante, por exemplo, ambas da parte geral, ou uma da parte geral e outra da parte especial, a gente vai ter que aplicar ambas. Aí, uma majorante vai incidir sobre 6 e a outra majorante vai incidir sobre 6. Eu não posso fazer 6 mais 1/2 de 6, que é 3. 6 mais 3 daria 9. Mais 1/3 de 9
daria 12. Não é assim. Esse jeito traria prejuízo ao réu e indúbio para o réu. Como a lei não diz nada, a gente vai fazer do jeito mais benéfico ao réu. 6 mais metade de 6, 6 mais 3. Mais 1/3 de 6, princípio da incidência isolada. 6 mais 3 mais 2. 11 anos ficaria essa nossa pena aqui ao final, nesse nosso exemplo hipotético. Já com as minorantes, a gente vai aplicar o princípio da incidência cumulada ou princípio da incidência cumulativa. Olha o que a gente faz. Se eu tenho uma pena de 6 anos e duas minorantes, uma da parte geral e outra da parte especial, cada uma de metade da pena, de 1/2, eu vou fazer 6 menos 1/2, que vai dar 3 anos. O resultado, 3 anos menos 1/2, tá vendo? Ó, é cumulativo, não é isolado, feita a majorante. 6 menos 1/2, 3 anos. 3 anos menos 1/2, 1 ano e meio. 1 ano e 6 meses. Tá certo? Lembrar, majorante, princípio da incidência isolada. Minorante, princípio da incidência cumulativa ou cumulada. Se tiver majorantes e minorantes, aí a gente faz primeiro a majorante, o que sai daqui a gente leva para as minorantes. Começa aumentando e termina diminuindo. Majorantes seguindo o princípio da incidência isolada e minorantes seguindo o princípio da incidência cumulativa. Tá ok? O que foi mais que nós vimos? Fizemos a segunda questão. Antes de fazer essa segunda questão, a gente relembrou a regra do sistema trifásico. Qual vai ser a regra geral aqui, prática, para cálculo da pena no sistema trifásico? Na primeira fase, eu vou ter a pena base, a fixação da pena base, é o que se faz na primeira fase da dosimetria. Para fixar a pena base, eu trago a pena mínima combinada ao crime, a pena mínima, mais as circunstâncias judiciais do artigo 59, mais as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Aí eu posso aumentar, em virtude de cada uma delas, 1/8, como a doutrina indica, ou até o limite de 1/6, que é o limite que a gente traz na jurisprudência. 1/6 para cada uma dessas circunstâncias. Como limite máximo. Se você aumenta menos do que isso, está tudo bem. Mais do que isso, pode-se gerar problemas de acordo com o que nós temos de precedente jurisprudencial. Na segunda fase, pena intermediária. A pena intermediária ou pena provisória vai ser a pena base, que saiu aqui, ó, o resultado dessa primeira fase, a pena base, mais as agravantes ou menos as atenuantes. Quando tiver confronto de atenuantes e agravantes, a gente vai usar aquela escala de preponderância para ver se a gente vai, no final das contas, aplicar o aumento da pena ou a diminuição. Se a gente vai agravar a pena ou vai atenuar. Lembrando que se tiver um agravante só, o limite jurisprudencial é 1/6. O teto para agravante é 1/6. Porque o teto da agravante é o piso da majorante. A majorante mínima é de 1/6. Mínima de 1/6. Então, a agravante máxima vai ser de 1/6. Mais uma vez, se você agrava com menos do que isso, não haverá problema. Na terceira fase, a gente vai pegar esse resultado, vai pegar a pena intermediária, a pena provisória, mais as majorantes ou a majorante e menos as minorantes ou a minorante. Aí as majorantes e minorantes têm que ser sempre aplicadas, a não ser que a gente tenha duas majorantes da parte especial, aí eu aplico só que mais aumenta, ou duas minorantes da parte especial, aí eu aplico só que mais diminui. Isso é a regra geral do sistema trifásico, de acordo com a maioria da doutrina e da jurisprudência. O que é que eu discuti com vocês? Tem uma cartilha do MPF que está muito bem escrita, está disponível no Google, e traz a posição, digamos assim, preponderante no órgão, traz uma posição que é do Ministério Público acusador e de alguns autores, como Guilherme de Souza Nunes. É uma posição minoritária, eu não considero que ela é a correta. Por quê? Porque se a lei não explica exatamente a maneira da gente fazer essas contas, a gente tem que aplicar a maneira mais benéfica ao réu. Esse é o princípio na nossa sistemática principiológica do direito penal democrático.
Então, indúbio é pro réu. Quando a gente tem dúvida sobre como aplicar a lei, temos que aplicar da forma mais benéfica ao réu. Portanto, se a gente faz de alguma forma que não é a mais benéfica, me parece que há um problema grave aí de violação dessa nossa principiologia. Mas, em todo caso, o que o Ministério Público Federal tem indicado é que, na primeira fase, na fixação da pena base, você não deve começar do mínimo legal. Você deve começar do ponto médio. E o aumento não deve ser feito através de uma fração fixa, deve ser feito através de uma escala de aumento. O que é o ponto médio? O ponto médio será a pena máxima mais a pena mínima dividido por 2. E a escala de aumento vai ser a pena máxima menos a pena mínima dividido por 8. Isso sempre vai conduzir a penas maiores do que essa maneira de calcular que é majoritária na doutrina e na jurisprudência. Então, alguns de vocês disseram que gostaram mais dessa segunda forma. Se você justificar corretamente, nas minhas avaliações não haverá problema. Eu aceito essa maneira. Mas eu considero que dogmaticamente, doutrinariamente, jurisprudencialmente, isso daqui não é correto. É violador, afronta a principiologia penal. Vamos para a nossa segunda questão, então, que é aquela questão de Tício, que furta o celular de Mévio. Eu não vou ler de novo a questão inteira, porque a gente já leu em sala e vocês têm esses slides disponíveis para que vocês leiam, para que vocês consultem. Então vamos logo para a explicação dela. Tício, ele furta um celular de Mévio. Tício é menor do que 21 anos na data do fato. Tício tem 19 anos na data do fato, atenuante da menoridade relativa. E Tício também tem uma sentença penal condenatória transitada e julgada por dano qualificado. Só que essa sentença penal condenatória transitada e julgado, ela vem depois da prática do crime, depois da prática do furto, que a gente está comentando aqui, que a gente vai julgar nessa questão, fazer a dosimetria nessa questão. Se a condenação transitada em julgado pelo dano veio depois do furto, Tício não é reincidente. Tício é o quê? Portador de maus antecedentes. Então, Tício tem maus antecedentes para a gente analisar na primeira fase, e Tício tem a menoridade relativa, ser menor do que 21 anos na data do fato, que é atenuante para a gente analisar na segunda fase. Fazendo a nossa dosimetria aqui, a gente tem o crime em questão, é o furto simples, subtração de coisa alheia móvel, que tem pena de 1 a 4 anos. Na primeira fase, na fixação da pena base, a gente tem a pena mínima, pena base, começa pela pena mínima de 1 ano, mais 1/6 pelos maus antecedentes. Lembra que ele tem maus antecedentes? 1 ano não são 12 meses, 1/6 de 12 meses são 2 meses. A pena dele vai ser de 14 meses, que é 1 ano e 2 meses, a pena base. Na segunda fase, a gente tem a fixação da pena intermediária ou pena provisória. A pena intermediária vai ser a pena base, 1 ano e 2 meses, menos a atenuante. Que atenuante é essa? Ser ele menor do que 21 anos na data do fato, a menoridade relativa. 1 ano e 2 meses são 14 meses. Vocês concordam que 1/6 de 14 meses vai dar mais do que 2 meses? Se 1/6 de 12 meses são 2 meses, 1/6 de 14 meses vai ser um pouco mais do que 2 meses. Aí a gente nem precisa fazer essa conta, porque, de acordo com a súmula 231 do STJ, a atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Então, de acordo com essa súmula, portanto, a gente vai ter que as atenuantes não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal, as agravantes não podem conduzir acima do máximo legal. As circunstâncias judiciais, igualmente. Se elas forem favoráveis, não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Se elas forem desfavoráveis, completamente desfavoráveis, não podem conduzir a pena acima do máximo. Só quem pode conduzir a pena acima do máximo e abaixo do mínimo são as causas de aumento de penas majorantes ou as causas de diminuição de penas minorantes, que vêm na terceira fase. Então, a gente vai ter que a pena intermediária dele vai ter que esbarrar no mínimo legal de 1 ano. Como não tem causa de aumento e causa de diminuição, a gente vai ter que a pena definitiva dele é de 1 ano. 1 ano em regime aberto. 1 ano de reclusão em regime aberto. Como o crime não envolve violência nem grave ameaça e o réu não é reincidente específico, é possível a substituição por penas alternativas. Uma pena restritiva de direito, uma pena alternativa. Uma PRD ou uma multa. A outra forma, só fiz aqui
porque a gente discutiu isso. A outra forma de calcular, a fórmula do MPF, com a qual eu não concordo, mas seria uma outra forma de calcular, é P na base. P na base é o ponto médio mais a escala de aumento. Qual é o ponto médio? O crime não é de furto, o ponto médio são pena máxima do furto 4 anos, pena mínima do furto 1 ano. 4 mais 1, pena máxima mais pena mínima dividido por 2. 5 anos dividido por 2. O ponto médio são 2 anos e 6 meses. O ponto médio são 2 anos e 6 meses. E a escala de aumento? A escala de aumento é a pena máxima 4 anos, menos a pena mínima 1 ano, dividido por 8. 3 anos dividido por 8. 36, a mesma coisa que 36 meses dividido por 8. Aí tem que fazer essa continha, né? 32 é dividido por 8. 32 é dividido por 8. Que 8 vezes 4 é 32. Então, 4 meses. Aí, ó, 32, 34 e 36, sobram 4 meses. 4 meses é o mesmo que 120 dias. 4 vezes 3 não é 12? 4 meses é o mesmo que 120 dias. 120 dividido por 8 dá certo, dá 15. Então, 36 dividido por 8, não vou ficar explicando essa continha aqui, mas 36 meses dividido por 8 vai dar 4 meses e 15 dias. Aí a gente vai ter, ó, que a pena base vai ser 2 anos e 6 meses, que é o ponto médio, mais a escala de aumento por uma circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes. 2 anos e 6 meses mais 4 meses e 15 dias. Isso daqui vai dar uma pena base de 2 anos, 10 meses e 15 dias. E a pena intermediária, segunda fase. A pena intermediária vai ser essa pena base de 2 anos, 10 meses e 15 dias, menos 1/6. A gente vai usar aqui esse teto de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa. Aí, ó, a gente vai fazer a pena intermediária, que é de 2 anos, 10 meses e 15 dias, menos 1/6. 2 anos, 10 meses e 15 dias, ó, a gente tem que começar a transformar as coisas para virarem divisíveis por 6. 2 anos são 24 meses, né? Aí a gente vai ter 24 meses mais 10 meses, 34 meses. Aí eu já deixei aqui, ó, 30 meses que eu sei que é divisível por 6. Sobraram 4 meses, eu transformei os 4 meses em dias. 4 vezes 3 é 12, 120 dias, esses 15 dias sobrou 135 dias. Então, ó, é 1/6 de 30 meses, 1/6 de 30 meses é 5 meses. 1/6 de 135 dias são 22 dias, e ainda sobra resto. Mas a gente não pode, na pena, ter fração de dia. Então, 1/6 de 30 meses e 135 dias são 5 meses e 22 dias. Aí eu vou fazer 2 anos, que são 2 anos, 10 meses e 15 dias, que é a mesma coisa. 2 anos, 10 meses e 15 dias, que é a mesma coisa que 34 meses e 15 dias. 34 meses e 15 dias. Eu vou fazer menos 5 meses e 22 dias. Tá certo? Aí eu vou encontrar esse resultado, ó, de 25 meses e 113 dias. Na verdade, eu fiz logo assim. 30 meses, esses 30 meses aqui, 135 dias, que eu dividi por 6, aí eu encontrei 5 meses e 22 dias. Aí eu fiz isso menos isso. E isso menos isso. 30 menos 5, encontrei 25 meses. 30 menos 5, 25 meses. E 135 dias menos 22, 113 dias. Aí os 113 dias, que são 3 meses e 23 dias. No total, a gente vai ter uma pena aqui, ó, de 2 anos, 24, sobra um mês. 3 mais 1, 4. 2 anos, 4 meses e 23 dias. Vai ser a pena que sai dessa segunda fase e vai ser a pena definitiva, porque não tem causa de aumento nem causa de diminuição. A pena definitiva de Tício, por essa sistemática do MPF, é de 2 anos, 4 meses e 23 dias. Veja que é uma pena maior do que a que a gente encontra aqui, ó, quando calcula pela regra geral da doutrina e da jurisprudência. A gente chegou, na primeira forma, a uma pena de 1 ano. Chegou na pena no mínimo legal. Pena de 1 ano para Tício. Nessa segunda maneira de calcular, a gente chegou a uma pena de 2 anos, 4 meses e 23 dias. Mais do que o dobro.
Então, é importante levar isso em consideração. Eu aceitaria as duas formas, muito embora eu considere que a correta é a primeira. Vamos fazer a próxima questão. A próxima, na verdade, eu vou voltar, porque essa daqui é a segunda questão. Eu vou voltar para a primeira. Primeira questão. Vou voltar para a primeira. Vamos fazer essa primeira questão. Deixa eu partir esse vídeo para que a aula não fique tão comprida assim. Eu vou partir esse vídeo e no próximo vídeo a gente continua essas questões, tá ok?